Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E nesse episódio nós vamos falar sobre intercâmbio no agro. E para isso, eu, professor Rogério Coimbra, e o meu amigo Gustavo Avelar, vamos conversar com dois convidados especiais. São eles, o Carlos Eduardo Figueiredo e a Bárbara Fonseca. São ex-alunos aqui da UFMT e estão trabalhando nos Estados Unidos agora. Essa é uma opção cada vez mais procurada pelos profissionais do agro. Mas antes de começar esse episódio, vamos aos recados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais como @Mundo Agro Podcast. E você também pode se tornar um apoiador através do PicPay. Para isso, basta acessar o link que se encontra na descrição. E para entrar em contato com o Mundo Agro Podcast, para mandar um recado, fazer uma crítica ou mandar uma sugestão de pauta, basta mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E agora vamos para esse super bate-papo com a Bárbara e o Cadu. Tudo bom, Cadu? Tudo bom, Bárbara? Tudo bem. Tudo bom, Coimbra? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos vocês. Sejam bem-vindos. Gustavão, tudo bem? Como é que tá essa lida aí? Fala, galera do agro. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bárbara e Cadu, sejam todos bem-vindos. Rogério, grande abraço pra você. Estamos precisando nos encontrar aí com esse Covid. Tem muitos dias que a gente não se vê, né? Tá louco, mais de 3 meses, né, Gustavo? Tem mais de 3 meses. Vamos nos encontrar sim, com certeza, Gustavão. E Bárbara, Cadu, por favor, se apresentem pros ouvintes do Mundo Agro Podcast. Olá, queria agradecer o convite do professor Coimbra e do Gustavo Avelar. É muito importante fazer parte desse podcast. Eu venho acompanhando semanalmente e estar aqui hoje para compartilhar a minha experiência é realmente muito legal. E o meu nome é Bárbara Fonseca, eu sou agrônoma, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Sinop. Eu formei em 2018 e agora no ano de 2020 eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu intercâmbio. Beleza, meu nome é Carlos Eduardo, sou formado na Universidade Federal do Mato Grosso também, sou engenheiro agrônomo e queria agradecer ao Coimbra e ao Gustavo Avelar pelo convite. É um prazer contar um pouco da experiência que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos e let's go! Bárbara e Cadu, eu fiz também intercâmbio e foi uma das principais experiências que eu tive na minha vida, tanto por trabalhar fora do Brasil, tanto por conhecer outra cultura. Por que vocês decidiram fazer esse intercâmbio? Bom, eu tive essa vontade desde o início da faculdade, bem lá no comecinho. Eu acredito no começo era mais pela experiência cultural, era aquela vontade de morar fora do Brasil. Eu acredito de qualquer forma é uma bagagem enorme de conhecimento que a gente leva pro resto da vida. E com o decorrer dos anos na faculdade, eu comecei a perceber que o quanto as empresas valorizavam as pessoas que têm o domínio do inglês e principalmente as multinacionais buscam pessoas que saibam falar inglês. E eu decidi me inscrever no MAST para vir para os Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos é um país referência em tecnologia de produção, principalmente dos grãos. E eu acredito que o Brasil é um país que tem um potencial enorme para alcançar e até mesmo superar esse patamar dos Estados Unidos. E eu acredito que aqueles que vão em busca do que querem sempre tá um passo a mais, um passo à frente. E eu vim aqui buscar toda essa experiência, o domínio do inglês. E aí, Cadu, e você? Então, o meu achei muito interessante o que a Bárbara falou, é muito o que eu penso também. Eu sempre tive vontade de vir para cá e eu tenho alguns primos que vieram, que são agrônomos também, que vieram e sempre contaram da experiência que tiveram aqui, e então eu sempre quis. Mas com o decorrer do tempo na graduação eu acabei esquecendo e falei, agora já foi, vou formar e vamos embora. Acabei formando, quando tava para conseguir um emprego fui pego no bafômetro. E aí
nisso aí, porque assim, eu não poderia fazer nada no Brasil sem a CNH, a gente não consegue fazer nada agrônomo. Então aí eu comecei a correr atrás, procurar saber sobre algum jeito de vir para cá, e aí conversei com o professor Daniel Abreu, que me ajudou demais. E aí ele me falou do MAST, do programa, de como que é, e nossa, caiu assim como doce para criança, caiu muito bem, e aqui estou muito feliz, aprendi demais, uma experiência única. Que joia. E me digam uma coisa, como é que é fazer a aplicação do MAST para que vocês possam participar desse programa de treinamento, né? Eu tive a oportunidade em 2016 de visitar a Universidade de Minnesota, conversei com o David Pratt, que é o coordenador desse programa, e a UFMT hoje tem uma parceria, principalmente com os alunos de graduação. Infelizmente não são muitos que conseguem ir, na verdade eu acho que nenhum aluno de graduação de agronomia da UFMT conseguiu ir para Minnesota, tirando o Felipe Diel, que em 2015, se eu não me engano, foi o primeiro aluno que conseguiu participar desse programa. Eu era coordenador de curso, ele queria ir por uma empresa fora da universidade. Eu mandei um e-mail para o David perguntando como que a gente poderia oficializar esse processo, e ele fez como se fosse um programa piloto. Ele foi sem haver um programa de parceria entre as duas universidades, mas ele conseguiu fazer o estágio tanto na fazenda quanto fazer as atividades dentro da universidade. E hoje, como que está essa aplicação para você fazer o estágio após a graduação? Para mim, na verdade, foi um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer. Quando em 2018, final em agosto, quando eu tava para me formar, tava naquela que não sabia o que ia fazer, desesperada atrás de um emprego, eu comecei a procurar na internet sobre intercâmbio agrícola. E eu encontrei o MAST. Enviei o e-mail, eles me responderam e comecei com enviar os documentos. E aí em setembro eu consegui um emprego, comecei a trabalhar, e aí que eu esqueci, não terminei minha inscrição e comecei a trabalhar e continuei. Em 2019, sem terminar a inscrição nem nada, eles enviaram um e-mail perguntando se eu ainda tinha interesse de vir fazer o estágio. Eu respondi que sim, ficou por isso e não mandaram mais nada. Em dezembro de 2019, eles mandaram outro e-mail falando que meu currículo tinha sido aceito por uma empresa e que eu teria que responder se eu gostaria de vir para cá, e que minha viagem seria em um mês, dentro de um mês. E aí eu ainda estava empregada, eu estava trabalhando. Mas você não tinha terminado de fazer a inscrição? Ficou só seu registro prévio lá? Eles te chamaram? Isso, eu enviei alguns documentos que eles pediram, mas não concluí. E aí, mesmo assim, eles te chamaram? Mesmo assim, me chamaram. E eu estava trabalhando, estava super bem na empresa, eu nem tinha expectativa de sair, mas sempre foi o que eu quis fazer. Meus pais sempre me apoiaram, continuaram me apoiando, falou, vai, se você não for agora, você não vai mais. Exato. E aí eu arrumei minha mala e vir. Que joia, que joia. Mas a inscrição é bem simples, eles pedem seu currículo acadêmico, seu currículo após a faculdade, o seu domínio de inglês, se você tem um básico, intermediário. Eles pedem algumas cartas de recomendação. Não é nada muito complicado, não. É bem simples. É trabalhoso, né, Bárbara? Mas não tem nada de difícil, né? Não. Você tem que responder perguntas sobre você, sobre o que você vivenciou, sobre o que você fez, sobre o que você sabe fazer. Então, acho que melhor do que ninguém pra gente responder isso. Show de bola. E você, Cadu, como é que foi? Então, comigo foi o mesmo processo, mas acabou que foi mais curto, porque o Daniel Abreu, ele foi trainee do MAST há alguns anos atrás, e ele tinha o contato direto do David. Mas eu tive que fazer todo o processo, a aplicação, tive que fazer vídeo me apresentando, tudo que a Babi falou, a gente tem que fazer falando sobre nós mesmos, nossas experiências, o que nós sabemos fazer, a respeito do inglês.
Então, é basicamente isso. Mas não tem muito segredo, não. Depois que eu vim, teve outras pessoas aí da universidade que entraram em contato pelo MAST, que fizeram a aplicação e que ainda estão esperando. Mas é um processo, como você disse, Gustavo, é trabalhoso, mas não é nada difícil. Super simples. Como tudo na vida, né, Cadu e Bárbara? Se não pegar pra fazer, não sai, né? Não sai, exatamente. Não sai. Se for ficar Basta esperando... querer, né? Mas querer. Resumindo, quem quiser ir, vai. Eu vejo na minha época também era muito parecido. O pessoal reclamava muito, aí. Mas quem tinha cara pra ir, pra estudar, pra ir na prova de inglês, coisa assim, todo mundo ia, ninguém era recusado. Não, vai, exatamente, eu acredito muito nisso aí, cara. E eles gostam demais de brasileiro. Eu acho que assim, mais de 50% dos trainees do MAST são brasileiros. Então a gente já tá um passo gigante na frente por ser brasileiro, porque eles gostam. Eles sabem que nós somos bons trabalhadores, que nós não tem muito problema. Então, o brasileiro já tem um pezinho na frente aqui nesse programa. Acredito que em outros também, porque eu conheci muito brasileiro aqui de outros programas. Bárbara e Cadu, e como é que foi quando vocês chegaram aí? Qual foi a primeira impressão? Como é que está o trabalho que vocês fazem? O que é que vocês estão fazendo aí hoje? Qual cultura vocês trabalham? É difícil? É pesado? Não é? Como é que é? Bom, eu tô aqui na região centro-oeste dos Estados Unidos, no estado de Minnesota. Eu tô um pouco fora do que eu trabalhava aí no Brasil. Eu trabalhava em uma revenda, hoje eu trabalho aqui numa greenhouse, com produção de vegetais, de flores, árvores para árvores de Natal. É bem fora do meu cotidiano, do que eu estava acostumada no Brasil. Uma experiência nova, uma experiência que eu tô gostando bastante. Bem, a rotina do dia a dia é realmente bem puxado. É uma das coisas assim, que eu senti de diferente no Brasil. São muitas horas de trabalho por dia. Eu cheguei na alta temporada a trabalhar durante a semana 16 horas por dia. Fiquei trabalhando 42 dias, sem sábado, sem domingo, sem descanso. E também uma das dificuldades que eu senti aqui quando eu cheguei foi o frio. Eu tô no estado de Minnesota, na divisa com o Canadá. Cheguei aqui a menos 29 graus, saí do Brasil de 30 graus, eu realmente senti bastante. Trabalhar no ar livre nessa temperatura não é fácil. Muitas horas por dia, é bem cansativo, mas assim, eu já vim pra cá, eu sabia que ia ser assim. Eu sabia que não ia ser só flores, só viagens, conhecer muitos lugares, sabia que ia ter muitas horas de trabalho, mas é bastante recompensador. A experiência que eu tô tendo aqui é muito bacana. E você passa por todas as rotinas dentro das greenhouses, desde a produção do seedling, né, das plântulas. Sim. Até essas greenhouses são com cultivo hidropônico. Você faz o processo de colheita, manejo das culturas. Sim, então aqui onde eu tô trabalhando, essa empresa, ela tem várias filiais. E cada filial é responsável por um processo da produção. Mas aqui onde eu tô, ele tem um pouco de cada. Eu acompanho desde o plantio, desde a adubação, poda, irrigação, pulverização e até mesmo o último processo que é a venda. Mas no dia a dia, a nossa rotina é verificando umidade, temperatura, verificando doença nas flores, nos vegetais, mas eu acabo acompanhando, sim, um pouco de cada processo. Que joia. E aí, Cadu? Bom, quando eu cheguei aqui, primeira impressão, também sofri muito com frio. Primeiro lugar que eu fui, quando eu cheguei, fui trabalhar numa fazenda no estado de Dakota do Norte. Eu estava numa fazenda a 20 quilômetros do Canadá, estava colado, muito, muito frio. Cheguei em maio do ano passado e continuava, ainda tinha neve no chão, que continuava frio. Mas é o que a Babi falou, é uma coisa inacreditável o tanto que esse povo aqui trabalha. Eles almoço dentro do trator, eles não param. Então isso aí foi difícil, mas você acaba acostumando. Muitas horas de trabalho. Eu cheguei no plantio, em pleno plantio, então foi igual a Babi, sem day off, acho que um mês sem nenhum day off, trabalhando 15, 14 horas por dia.
dia. Então isso aí acaba sendo bem diferente do Brasil, acredito. Trabalhei nessa fazenda por 7 meses, uma experiência sensacional, conheci uma galera muito gente boa e aí depois fui para o meu semestre na universidade. Fui para Minneapolis, fiquei lá por 4 meses, né? Lá eu trabalhei numa greenhouse também, só que a gente não tinha produção. A nossa greenhouse lá, ela produzia mudas para distribuir para as greenhouses praticamente dos Estados Unidos inteiro. Inclusive eu mandei muita muda para Babi, para Bergens, que é onde ela trabalha. E tive algumas aulas presenciais, experiência fantástica, mesmo não entendendo quase nada nas aulas. Os professores falam muito rápido e é muito mais difícil quando você conversa com um americano, é muito mais difícil de você entender quando você conversa com uma pessoa de fora dos Estados Unidos, mas que fala inglês, é muito mais fácil de entender. Então uma aula, foi complicado, mas sensacional a experiência. Aí depois, infelizmente, começou a pandemia, nossas aulas foram online, terminamos o semestre online e acabou que terminei o semestre e vim pro Arkansas. Aqui eu estou trabalhando com melhoramento de semente de soja. Estamos ainda no período do plantio. A empresa é uma empresa consolidada no Brasil, ela é muito forte, que é a GDM, mas aqui nos Estados Unidos eles estão começando agora. Eles têm 3% do mercado aqui de semente de soja, é muito pouco. Então tem muito trabalho. Então estou no mesmo pique aí, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e vamos que vamos. Mas assim, nossa, só tenho a agradecer. Eu tô tentando aproveitar cada minuto aqui, porque eu sei que já acaba, mas nossa, sensacional. Bárbara e Cadu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É lógico que quando eu fui tinha um investimento, o investimento não é baixo, né? Mas como é que é a remuneração? A remuneração se paga? Dá para pagar o investimento que vocês foram para aí? Dá para viajar? Dá para comprar as coisas? Como é que é a parte de remuneração? Vocês falaram de muito trabalho, 14 horas. Vocês são remunerados por isso? Ah, sim. A remuneração aqui é diferente no Brasil. Nós recebemos por horas. E aí tem as horas extras, que nesse período de trabalhando 16 horas por dia, tem muitas horas extra. E é esse dinheiro de hora extra que a gente consegue realmente aproveitar. O dinheiro que eu investi para vir para cá, no segundo mês eu já consegui tirar. Eu enviei esse dinheiro pro Brasil, deixei lá como se eu tirei o meu déficit, enviei para o Brasil no segundo mês. E agora o que eu tô recebendo aqui tem custo com aluguel, tem custo com alimentação. Esse dinheiro eu tiro e eu ainda consigo passear, agora não tanto por causa da pandemia, mas eu tô guardando aqui para quando a pandemia acabar eu conseguir conhecer bastantes lugares aqui. Mas respondendo diretamente, sim, o dinheiro a gente consegue, o déficit a gente consegue suprir, tem um dinheiro extra, a gente consegue passear, consegue aproveitar bastante aqui, sim. E rápido, né? Com 2 meses conseguiu pagar o investimento, é rápido, né? Sim, não, é rápido. Trabalhou bastante, né, Bárbara? Nossa, alta temporada aqui, sem parar. E o preço que tá o dólar também, para transferir em pois real. Sem contar que quando eu cheguei aqui, o dólar chegou a 5,88. Quando eu vim pra cá, o dólar tava 4,80. E pra você, Cadu, como é que foi? É a mesma coisa. Assim, eu acredito que quando você trabalha em fazenda, você acaba recebendo um pouco menos. Mas tem o lado bom disso, que geralmente você morando em fazenda, você não tem gasto com aluguel. Então, o seu gasto ali é sua comida. Eu estava morando numa cidade de 2.000 habitantes, muito pequena. Então, deu para pagar rapidinho também o déficit que a gente deixa no Brasil e dá para você fazer tudo aqui, viajar,
Eu acho que aqui o dinheiro deles, uma pessoa que não tem um emprego tão bom, que não recebe tão bem, ela consegue ter uma vida boa. Essa é a grande diferença aqui. Consegue levar sua família para comer num restaurante bom no fim de semana, consegue comprar umas roupas uma vez por mês. Então essa é a grande diferença que eu vejo aqui. Bárbara e Cadu, quando eu fui, eu lembro que eu gastei no máximo ali uns 9 mil reais do dinheiro que eu levei para ficar lá uns 2 meses, caso acontecesse algum problema, mais passagem, mais taxa, mais tudo. Quanto que tá um custo hoje para ir para fazer um intercâmbio desse, de média? Olha, eu, pelas minhas contas, é claro que eu gastei um pouco em dólar, gastei em reais, fazendo uma conversão média. Eu acredito que eu gastei com passagem, alimentação até chegar aqui. Eu trouxe um dinheiro extra, igual você falou, para caso acontecesse alguma coisa errada. Eu gastei uns 13 mil reais. Ah, legal. E recuperou no segundo mês, olha aí. E você, Cadu? Isso. Foi exatamente o mesmo. 11, 12 mil reais também. Tive que trazer uma graninha extra. O MAST, para quem não sabe, a gente tem que pagar. Ele é pago por nós mesmos. E assim que a gente chega nos Estados Unidos, eu lembro certinho na minha orientação, eles falaram: oi, tudo bem? Um prazer te receber, vem aqui. Já me deu ali o boleto, mas assim, a gente viaja sabendo disso, que a gente chega e já tem que pagar uma entrada, mas é em torno disso aí. Eu acredito que com 10, 11 mil reais você consegue chegar aqui e ficar o primeiro mês, porque geralmente você tem que trabalhar para receber, né? Então você tem que trazer uma grana extra para ficar esses dias, esse começo, né? Agora coloque no papel, quanto custaria um curso de inglês aqui uns 5 anos no Brasil e ainda vocês não sairiam com a fluência que vão sair depois de 1 ano, 2 anos aí nos Estados Unidos. Quanto que custaria para você ganhar a experiência cultural de convivência? Eu acredito que vocês dois não convivam somente com americanos aí. Nesses intercâmbios, geralmente vocês têm assim um sincretismo cultural com pessoas de várias partes do mundo. Do mundo inteiro, exatamente. Então, é um custo, é válido, vocês acabaram de falar que é recuperável isso, e a bagagem cultural e profissional... Não tem preço. E ao voltar, a hora que você chegar numa empresa e falar: puxa, eu trabalhei durante 1 ano, 2 anos nos Estados Unidos, fiz isso, isso e aquilo, você já está alguns passos à frente dos seus concorrentes que não fizeram isso, né? Com certeza, é um dinheiro que a gente recebe o investimento de volta, mas a experiência cultural, como você falou, a gente conhece pessoas de todos os países aqui, é realmente gratificante. Exatamente, Babi, também concordo. O Gustavo mesmo, né, Gustavo? Quando você voltou, o fato de você ter trabalhado fora fez muita diferença, né, na sua carreira, não fez, Gustavo? Ajuda muito. No meu caso, foi bem bacana. Eu passei num programa muito parecido com o Master, só que a minha turma foi a única que não conseguiu, foi a última que conseguiu estudar na Dinamarca. No meu caso, eu já não consegui estudar lá, né, não tive essa oportunidade. Mas aí eu tinha passado num programa de trainee da Ihara, e aí depois eu falei que eu não ia, porque eu já tinha passado no sistema de intercâmbio, e quando eu voltei 1 ano depois, eu entrei em contato com a empresa e ela me chamou para trabalhar novamente. E nessa empresa eu fiquei 6 anos. Então você volta muito mais preparado, com bagagem. As empresas têm uma visão muito boa de quem faz intercâmbio, porque sabe que quem faz intercâmbio teve que estudar, teve que ralar, teve que guardar dinheiro, teve que fazer um monte de coisa para chegar até o intercâmbio. Então isso aí passa muitas características positivas suas, de iniciativa, de não ficar reclamando da vida, de pegar e fazer. Porque todo mundo tem oportunidade, igual vocês falaram, e é só pegar e fazer que o negócio anda, né? E o dinheiro não é problema, você precisa captar o recurso durante 2, 3 meses, mas depois o dinheiro volta com facilidade, né? Isso. Gustavo, é muito bom ouvir isso. É verdade. Muito.
Eu que saí da empresa que eu tava trabalhando, tava muito bem, eu pedi as contas pra vir pra cá, é realmente muito bom ouvir isso. Uma garantia de retorno e emprego de novo, né? Com certeza. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu acredito que todos que estão ouvindo a gente aqui tenham essa dúvida também. Um dos principais medos de quem vai para outro país para estudar ou para trabalhar é a língua. E aos poucos a gente vai entendendo que não saber, é lógico, você não pode ir com 0 de inglês. Você precisa pelo menos saber pedir comida e água. Mas você desenvolve muito bem a língua depois que você chega aí. Como que foi essa experiência de vocês? Vocês dois já tinham uma fluência boa em inglês? Foi chegar aí e começar a trabalhar? Ou vocês tiveram que se adaptar? Bom, pra mim eu não tinha fluência nenhuma. Eu tinha feito alguns cursos de inglês. Eu acredito que eu tinha feito uns 2 anos de inglês. Medo eu não tinha, porque eu sabia pedir água, eu sabia pedir comida, eu não ia morrer de fome. Eu tinha um receio de chegar no trabalho, o pessoal me passar alguma função, eu não consegui fazer, eu não consegui entender. Mas aqui onde eu tô, eles recebem intercambistas todos os anos de vários países. Então eles já sabem que no começo é muito mais difícil para nós, eles tentam falar mais devagar, porque realmente é muito mais difícil entender o americano nativo do que entender os estrangeiros que também estão aprendendo. Então eles realmente explicam mais devagar, demonstram como que tem que ser feito. E aí, acredito que eu falo que depois de 3 meses eu consegui realmente me soltar, não tenho vergonha de falar. No começo você fica travado, será que eu tô falando certo? Será que eles vão me entender? Mas eles acabam te entendendo, você tenta explicar de uma outra forma. Se eles também não te entenderem, eles tentam explicar. Mas eu acredito que não impede o inglês, mas você tem que ter uma base para vir para cá, não tem que sair do zero. E você, Cadu? Então, eu fiz algumas vezes aulas em inglês no Brasil, quando eu era mais novo. Parei, nunca dei continuidade, nunca me formei, mas sempre assisti muito filme e muita música, então acabou ajudando um pouco. Eu cheguei aqui com inglês muito pior do que eu tenho hoje, mas conseguia pedir água, conseguia pedir comida. O meu host na minha fazenda, ele também me ajudou muito com inglês. Ele sabe muito bem, ele recebe trainee há mais de 10 anos, então ele é muito detalhista, ele explica a mesma coisa 5 vezes para te ajudar a absorver, para você entender, para você saber o que ele está falando, o que ele quer. Mas eu também tive esse mesmo receio que a Babi, de chegar e não conseguir entender o que era para fazer e acabar fazendo errado. Mas no meu primeiro dia o fazendeiro já foi muito claro: a única coisa que você não pode ter medo é de perguntar. Se você não tem certeza, pergunta, que não faz mal, entendeu? Então é melhor você perguntar do que você fazer errado. Tem que perguntar, né? Exatamente. Então isso me ajudou muito. E vai desenvolvendo. Não pode ter vergonha, igual a Babi fala. A vergonha é um puto inimigo. Você tem que falar errado mesmo. Fala errado, encontra uma forma de tentar falar o que você quer, que eles vão te entender. Isso, mostra, isso aí, gestos, mas eles te entendem, independente. Eu tenho certeza que eu falo muito errado, só que assim, eles me entendem. É muito difícil você ser correto igual eles têm a fluência, e nós nunca vamos falar como um americano nativo, mas o importante é a comunicação. A gente consegue conversar, ter um diálogo, entender, então é isso que vale. Como eles dizem, né? Não peça desculpas pelo seu inglês não perfeito, porque o nosso português não existe. Então, eles não sabem falar português. Então, qualquer forma que você se explicar em inglês. E assim, em 2016, quando eu fui nessa missão de cooperação para Minnesota, para Ohio, para Iowa, a maioria dos programas, os fazendeiros, os produtores rurais que recebem os alunos, eles já têm uma experiência de longo tempo em receber esses alunos, né? Então, são programas, são processos
antigos. Então eles recebem de tudo, desde um aluno que já chega falando muito bem o inglês e aquele que tem o básico do básico. Então eles estão acostumados a lidar com isso. Basta você ter desenvoltura para não cometer erro. E uma coisa importante de se falar é que esses programas são muito sérios. Se você cometer um erro por uma dificuldade de se soltar, se ele te perguntar, você sabe dirigir esse trator? E você não sabe e vai lá e vai dirigir o trator e causar algum problema, eles te mandam embora no outro dia, né? Exatamente. É preferível que você pergunte 10 vezes, eu não entendi, me explica, do que fazer alguma coisa errado. Já pensou? O Gustavo foi trabalhar com suínos lá. O cara vai lá e manda cortar o dente do suíno, ele vai lá e corta o rabo do suíno, aí vão mandar ele embora, né, pô? Né, Gustavão? E quando eu fui, nessa matéria de não saber falar nada inglês, eu consigo dar aula, viu? Porque quando eu fui, eu acho que eu trabalhei uns 2 meses só em mímicas. Mas graças a Deus, depois de um ano lá, eles queriam que eu ficasse mais 6 meses, mas aí eu já tinha decidido que ir embora. E foi esse ano que eu voltei a estudar inglês muito pesado, porque eu decidi que eu queria ter fluência até o final do ano, e eu tenho feito aula de inglês praticamente quase todos os dias. Porque inglês é um negócio constante, né? Você vai ter que estudar anos pra você pegar fluência, mas você não pode ter medo. E eu fui com a cara e da coragem, eu não sabia nem medir água, Rogério. Sabe como é que eu fiz pra passar na prova? Lá eu decorei todas as perguntas e as respostas, eu decorei tudo. E aí eu sabia me comunicar porque eu decorei as respostas e pergunta principal. Mas você tinha uma ideia que era aí, e a partir do momento que você foi, você teve consciência de se aprimorar. O importante é isso. Sabe qual que é a ideia que eu tinha, Rogério? Era bem bacana. Eu tinha a ideia seguinte: eu preciso falar inglês para mim crescer profissionalmente. Ou eu ia para os Estados Unidos e aprendia, ou eu nunca mais ia falar inglês na minha vida. Essa é a ideia que eu tinha na minha mente. Exatamente. E aí todo mundo que ia voltava falando. Eu falei, eu vou pra lá e vou voltar falando, né? E aí eu fui e voltei falando. Mal, mas voltei. E tem sempre que se aprimorar, né, Cadu? Exatamente, é isso que vale. É a intenção, é a força de vontade, de querer, que vai. Não adianta. Você pode ficar parado, não falar nada, que você vai aprender mesmo assim. Só de escutar eles falando, aprende. É fantástico, é fantástico. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Bom, ficou claro até agora, vamos fazer um resumo aqui, ficou claro que é possível para qualquer um ir, você basta ter força de vontade e vale a pena. Agora, indo um pouco mais para a parte técnica, o Cadu trabalhou com plantio e colheita de soja, milho, algumas outras culturas eu acho que eu vi você também trabalhando, né, Cadu? Sim, trabalhei com soja, trigo, ervilha e canola. E aí eu queria saber o seguinte de vocês, tanto na parte das flores, frutas e hortaliças, na FH, que a Bárbara está trabalhando, quanto o Cadu, quais são as principais diferenças que vocês vêem? Porque praticamente vocês terminaram a faculdade, trabalharam aí por 6 meses, 1 ano e foram para os Estados Unidos. Quais as diferenças entre a agricultura no Brasil e a agricultura nos Estados Unidos? Em termos de clima, sistema de cultivo, tecnificação e assim por diante. Bom, aqui para mim tudo é novo. Essa parte de HF, de flores e hortaliças, tudo é novo. Mas o que eu sei como funciona no Brasil é que realmente a infraestrutura é fora da curva. O maquinário, eles têm maquinário para tudo. Tudo que você pensa em fazer, eles têm um maquinário. Se não tem, porque aqui a mão de obra realmente é muito escassa. O pessoal não tem pessoal aqui para trabalhar igual a gente trabalha, vem para trabalhar aqui 16 horas por dia ganhando o que a gente ganha. Pra gente esse dinheiro é muito bom, mas pra eles não é tão bom. Então que eles têm maquinário para tudo, praticamente tudo. E assim, o que eu venho acompanhando é que eu cheguei no frio, a greenhouse que eu estou trabalhando estava fechada, eles fecham
em novembro e abre novamente em fevereiro. Então as flores estavam todas cobertas, todas ali no estádio, só para tentar vegetar o mínimo, para quando começar o calor elas começar a florescer. E aí que começa todo o processo de limpar, de ver qual planta é viável continuar, qual planta que tem que jogar fora, qual planta que tem que ter um cuidado maior, tem que colocar em uma temperatura um pouco mais elevada para um crescimento mais rápido. Então esse acompanhamento para mim aqui tudo é novo, mas o que eu tenho visto aqui, eles têm maquinário para tudo, a infraestrutura aqui é realmente fora do comum. E o que eu vi que também de diferente é que a mão de obra familiar aqui é muito grande e eles continuam de geração para geração. A empresa que eu trabalho são se eu não me engano é a 4ª ou 5ª geração. E os filhos dos meus patrões, eles estão ali trabalhando com a gente, fazem o mesmo serviço pesado que eu faço todos os dias. E então é isso, é bem legal ver essa passagem de geração para geração do serviço deles. Eles trabalham de igual para igual com vocês, né? De igual para igual, não tem diferença nenhuma. O trabalho pesado que eu faço todos os dias, os 2 filhos dos meus patrões também fazem. E você, Cadu? Então, eu, como trabalhei em fazenda, é uma coisa assim que eu não vivenciei muito. Trabalhei em algumas, assim, visitei algumas fazendas no Mato Grosso e sei o quão capaz o Brasil é e utiliza tecnificação, maquinário top, e é o que eu encontrei aqui. O que a Babi falou, maquinário diferente, eles têm máquina para tudo, eles têm alguma coisa que faz aqui. Eles são muito práticos. Com relação ao sistema de cultivo deles, onde eu estava, o solo é impecável, solo preto, muito bom, não gastam nada com adubo, gastam um pouco ali com ureia no trigo, na canola, mas inseticida, acho que eles não aplicaram inseticida, não gastam com fungicida, aplicaram uma vez fungicida na soja. Eles têm o maior problema deles, que não é grande comparado a nós, é planta daninha, que eles acabam tendo um pouco. Aqui nessa região onde eu tô, eles têm muito problema com planta daninha, e é mais ou menos isso. O que a Babi falou, muito familiar, geração para geração, não tem esse negócio de gerente da fazenda. O gerente é o dono, que tá lá todo dia trabalhando às 16 horas junto com a gente, não para. Acho que eles trabalham mais que a gente ainda, eles não param, é impressionante. E hoje, Cadu, você está trabalhando num setor de melhoramento de uma empresa de soja, como você falou, da GDM, né? Isso. E vocês estão fazendo aí a evolução das gerações para adaptação desses materiais aí nos Estados Unidos, e a época de plantio aí se planta ou soja ou milho, né? Você não consegue fazer 2 safras no... Isso, não conseguem fazer 2. E aqui a região que eu tô é uma safra, e todos os campos têm irrigação, que seja com pivô ou que seja lateral. Eu não sei se você chegou a ver algumas fotos, eles fazem tipo camas no campo, a gente planta a soja nessas camas, e os sulcos que ficam ali, eles jogam água, porque a terra aqui é muito diferente da Dakota do Norte, é muito arenoso, e eles sofrem um pouco com falta de água. Então aqui é 100% irrigado, todos os campos têm irrigação. E se não é irrigação por pivô, então eles fazem essa irrigação por sulcos. Isso, exatamente. Olha só, tá vendo? Ainda bem que vocês estudaram com o professor Kelty, né? Saudades, né? Ele tá ouvindo aí. Que joia. É isso aí. Bárbara e Cadu, se fosse mandar um recado hoje para quem está escutando a gente e pretende fazer intercâmbio, que recado você mandaria? Eu falo que não tenha medo, venha, apesar de todas as dificuldades.
financeira, idioma, sair de casa, estar num país fora totalmente diferente. A experiência é totalmente gratificante. Eu conheci pessoas incríveis aqui. Eu moro com 5 meninas de diferentes países, diferentes culturas. Todo dia é um novo aprendizado. No meu serviço também, os americanos, o pessoal fala que eles são um pouco mais retraídos, não são tão de conversar igual os brasileiros, mas a gente acaba passando essa nossa energia para eles se soltam, são super receptivos, eles fazem de tudo para a nossa recepção ser a melhor possível, eles tentam entender a gente de todas as maneiras. Então é isso, é uma baita experiência. Eu fiquei com um pouco de receio para vir para cá, como eu já estava trabalhando, saí do meu emprego e depois ter que voltar de novo. Mas eu acredito que vai ser recompensador, sim. E você, Cadu? É isso aí que a Babi falou. Não tenha medo, venha. Eu acredito que vai contar muito, muito para o seu currículo, para sua vida inteira, porque é uma experiência assim que não tem como descrever. Você tem que viver ela. É inacreditável o que passa. É fora de, não tem como explicar. É impressionante. Tô muito feliz. Se você que tem dúvida, que nesse caso não pense 2 vezes. Se você tem a oportunidade, venha. Vale a pena demais. Muito, muito, muito. Show de bola, show de bola. Isso aí, é isso aí. Bom, que experiência fantástica, né? O nosso desejo é de que a maioria dos nossos alunos e de quem está nos ouvindo aí, que faça agronomia, que faça veterinário, o pessoal do agro, que possam ter essa experiência de intercâmbio, de vivência em um outro país, né? Conhecer uma outra cultura é muito importante para que a gente possa se conhecer e é uma experiência fantástica. Todos os colegas de vocês que foram, seja durante a graduação ou durante a pós-graduação, sempre que retornaram tiveram ótimas experiências. E o que eu tenho é agradecer esse tempo aí que vocês disponibilizaram para conversar comigo, com o Gustavo, com os ouvintes aqui do Mundo Agro Podcast, e tenho certeza que quando vocês voltarem nós vamos fazer um podcast aqui no Brasil para vocês contarem mais sobre essa experiência. Sim, queria agradecer de verdade a oportunidade de poder falar um pouquinho, isso é um pouquinho de tudo que eu vivi aqui, e agradecer e parabenizar o Coimbra e o Gustavo por esse podcast, o Mundo Agro, que é sensacional. Eu já escutei alguns, é muito interessante, muito gostoso. Em vez de escutar uma música, põe ali, que acaba absorvendo, querendo ou não, acaba absorvendo alguma informação válida. Então, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer o convite do professor Coimbra, do Gustavo. Realmente é muito legal participar do podcast, assim como eu tive colegas que me aconselharam a vir para cá, não ter medo. Também falo para outras pessoas vir para cá, realmente é uma experiência incrível. Queria dar os parabéns ao professor por esse programa. Traz aí semanalmente assuntos variados para gente que estamos fora da universidade, mas é muito bom aprender um pouco mais todo dia. Desejo muito sucesso a vocês. Para você também, Dudu. Valeu, Babi. Boa sorte aí nesse resto de caminhada aqui. Valeu. Show de bola. Bárbara e Cadu, parabéns pela iniciativa. Sucesso em suas jornadas, em suas carreiras. E precisando da gente, tamo aí, né, Coimbra? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Gustavão, aquele abraço forte. Em breve nós vamos nos encontrar aí para falar sobre nosso agro pessoalmente, né? Babi, Cadu, grande Dudu Figueiredo, tudo de bom para vocês. Muito sucesso aí. Espero que assim que vocês retornarem ao Brasil, tudo esteja no novo normal e a gente possa se encontrar. O que eu desejo a vocês é uma boa safra a todos e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, pessoal! E olha só que episódio fantástico, hein? Que experiência viver parte da sua carreira nos Estados Unidos. Além de toda a tecnologia que você pode conhecer nesse tipo de intercâmbio, você ainda volta com uma bagagem cultural fantástica. E se você gostou, ajude-nos a divulgar o Mundo Agro Podcast. Compartilhe o link desse episódio com seus colegas. Basta clicar em compartilhar e enviar via WhatsApp, e-mail, Instagram ou Facebook. Compartilhe essa ideia.
Agro Podcast, para ouvir onde estiver.